Olá pessoal, a palavra fascismo tem sido usado muitas vezes de forma pejorativa, mas na verdade é um movimento político e ideológico totalitarista que nasceu ali no final da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos em torno de 1919. Você quer saber como foi, o que é, como eles agiam, as características e como ele influencia ainda no mundo até os dias de hoje? Então fique comigo até o final deste vídeo. Eu sou o professor Macari com mais um Pré-História para você. A palavra, ela vem do italiano pátio, que quer dizer feixe. O símbolo contém um conjunto de frágeis varas, todas unidas por um couro vermelho, representando o Estado, em torno de um machado ao estilo da Roma Antiga, resgatar as glórias do antigo Império Romano. Historicamente, o fundador do fascismo é Benito Mussolini, que queria acabar com a expansão do comunismo que estava se alastrando ali na Itália e também as ideias liberalistas. Seu lema é: ou seja, crer, obedecer e combater. Uma espécie, assim, de uma obediência cega ao grande líder, o suposto salvador da pátria, que reunia ali todas as melhores características e virtudes do seu povo. A Itália estava passando por uma crise muito forte pós-Primeira Guerra Mundial. Então é óbvio, os pensamentos a partir dos operários que começaram a se reunir, tentando colocar os pensamentos comunistas, marxistas, acabaram se expandindo bastante. Então uma resposta a esses pensamentos e ao medo de uma possível revolução ao estilo soviético era iminente naquele momento, precisava ser combatido a qualquer custo, e o fascismo, ele era exatamente a resposta a isso. O fascismo reunia características já utilizadas antigamente. No entanto, tanto partidos de direita quanto partidos de extrema esquerda utilizaram também esses mesmos elementos. Por exemplo, o culto à personalidade, ao líder, o ufanismo nacionalista absurdamente exacerbado, de um unipartidarismo, um único partido para todo o governo. O autoritarismo, a presença constante do Estado por meio do militarismo, a fiscalização constante, a censura, principalmente a intelectuais e, é claro, aos artistas. Se necessário, fazer o uso da força para garantir essa suposta segurança nacional contra qualquer tipo de pensamento diferente do fascismo. Não acreditavam na igualdade social. A ideia de exterminar propriedade privada e nem passava de perto, sem contar também que, em muitos casos, altamente reacionários e, é claro, em nome do Estado, às vezes as vidas poderiam valer menos que a própria causa. Odiava a ideia de expansão do senso crítico e praticava um segregacionismo, principalmente contra ciganos, judeus, negros ou qualquer um que eles considerassem diferentes ou inferiores à sua própria raça. Portanto, o racismo fazia parte iminente ali do pensamento fascista, bem como a xenofobia, com discursos ultra sensacionalistas e geralmente controlavam a educação, livros didáticos, sempre com frases curtas e muito simples. O objetivo era muito simples: inculcar o máximo possível na mente das pessoas que o fascismo era o único caminho correto e valoroso que deveria ser seguido por toda a nação. Eu não tô louco! Ultrapassando toda e qualquer ideia de patriotismo, o exagero era tanto e o fanatismo que, para eles, o extermínio, o genocídio fazia parte do expediente de governo dos fascistas. Com um grande investimento em propagandas, prometia prosperidade principalmente à classe média, mas na verdade quem se beneficiava e tinha privilégios mesmos era as elites, principalmente os governantes. Portanto, a fidelidade de ideias promovidas pelo partido fascista é o que garantiria ali os privilégios de quem estava governando. Não acreditavam na paz. Para eles, o inimigo era constante, sempre tinha um inimigo, nem que fosse imaginário. O que alimentava esse tipo de pensamento era justamente a ideia de ter um inimigo em comum. Fora isso, não existiria mais narrativas para ele sobreviver. No contexto do período entre guerras, nós tivemos também o fascismo na Alemanha, com o Hitler estabelecendo ali o nazifascismo.
o Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha e o próprio fascismo japonês. E o Brasil também não ficou fora. No Estado Novo, Getúlio Vargas, na sua ditadura, ele estabelece muitas características fascistas de governo ditatorial no Brasil até o fim da Segunda Guerra Mundial. Embora rechaçado, muitos países, tanto de cunho de direita quanto de esquerda, ainda utilizam características do fascismo em seus governos. Isso acontece porque o fascismo, sempre com uma nova roupagem, tem uma capacidade muito forte de se adaptar a qualquer outro tipo de contexto. Alguns exemplos atuais nós temos a Rússia, a Turquia, a Polônia, a Hungria, a Coreia do Norte e muitos outros que, se procurarmos, nós vamos encontrar. Independente da sua ideologia, as práticas são muito semelhantes e análogas ao fascismo lá do período entre guerras. Contrariando o fascismo, a democracia ela tem muitos problemas, mas ainda é o único regime capaz ainda de dar um valor maior ao indivíduo, bem como a liberdade de expressão. Ideias fascistas, elas são tóxicas em qualquer país, em qualquer nação, e devem ser rechaçadas duramente por meio de um fortalecimento do processo democrático. Gostaram, pessoal? Nós vamos falar também aí de nazismo, nazifascismo, liberalismo, neoliberalismo, anarquismo, anarcossindicalismo, socialismo, comunismo em outros vídeos. Portanto, fique ligadinho, não perca nenhum de nossos vídeos, tá bom? Continue se inscrevendo no canal, curtindo e fazendo seu comentário. Até a nossa próxima aula, pessoal. Valeu, fui!